Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, tranquilos, calmos, serenos, frescos. E agora, quem se aprovará no vestibular? Eu, vocês vão passar, galera. Ficha vai, mañana. Pizza. Muy bien, vamos a ver hoy algunas cuestiones anteriores de ENEM. Primeiramente, vamos a ver as competências e habilidades de língua estrangeira moderna. A competência de área 2. Perceba os verbos que se iniciam. Conhecer e usar. Conhecer e usar língua estrangeira moderna, nossa sigla é LEM, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Olha a habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. É uma das mais utilizadas. Habilidade 6. Utilizar os conhecimentos de língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. E aí, essa questão de ampliar as possibilidades de acesso a informações, nós temos presente muito nos jornais, que chamamos de periódicos. Nós temos aí o El País, que é o da Espanha, um dos mais conhecidos. Nós temos o El Mundo, que é do México, entre outros mais. O El Clarín, que é da Argentina. Olha a habilidade 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social. Aqui permeia no que dizemos da gramática, quando se fala de estrutura linguística. E um dos nossos primeiros itens vai trabalhar, inclusive, um verbo, o verbo poner, que significa pôr, colocar, vestir e outros contextos mais. E a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Lembrando que produção cultural nós podemos trabalhar através das artes, da música, da gastronomia, entre outras representações mais. Vamos ao primeiro item, então. Esta foi uma pichação, um grafite, na parede de uma universidade de Lima, no Peru. E aí ele fala assim, ó, no supe que ponerme e me puse feliz. Vamos lá. Quando ele fala aqui, eu não soube o que vestir-me. Olha lá, ponerme vai trabalhar com o verbo poner mais o me, que é um complemento que representa a primeira pessoa do singular yo, ponerme, e essa conjunção que está adicionando uma informação a mais. Me puse feliz. Esse puse também é um verbo poner, só que aí ele está conjugado no sentido de ficar feliz. É o estado de espírito, o estado de ânimo, sim? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas e como ele traz esse enunciado. Então, o enunciado ele diz assim: foi em 2011, nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner, poner por, colocar. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica a início de ação. O que é a segunda ocorrência? É o me puse feliz, sim? Fiquei feliz, porque ele tem a primeira ação, não soube o que vestir, e mesmo assim eu fiquei feliz. Lembre da questão da ditadura da moda, em que muitos não sabem o que vestir, acham que a roupa não ficou boa e tudo mais, não agradou, e aí se tornam escravos dessa questão do estilo, do que a moda determina. E aqui ele tem uma quebra de paradigmas, porque ele fala, não soube o que vestir e assim mesmo fiquei feliz. Então a letra B diz, mudança de estado. Letra C, conclusão de ideia. Letra D, simultaneidade de fatos. E, continuidade de processo. Então, se nós temos essa situação em que ele fala aqui, no supe que poner-me, não soube o que vestir-me, e me puse feliz, e assim mesmo fiquei feliz. Por quê? Geralmente, quando as pessoas não sabem o que vestir, ficam em dúvida, pergunta para um, pergunta para outro, elas não são felizes, sim? E aqui houve uma quebra de paradigmas. Então, a alternativa que tem a ver com essa questão da mudança, porque ficar feliz é um estado de ânimo. Então, observa a letra B, mudança de estado, sim? E aí nós temos aqui um comentário, olha. Essa foi a questão número 93, foi do Enem de 2011. Então ele fala que a questão quer saber o que indica o verbo poner. É como eu falei para vocês no começo da aula.
Poner é um verbo polivalente, né? Ele pode ter várias situações e ele é polissêmico, ele pode ter vários sentidos. Pode ser ficar, colocar, vestir, pôr, entre outras situações mais. Na segunda ocorrência do texto que aparece no grafite, o verbo poner está entre os chamados verbos de cambio. Cambio significa mudança, verbo de mudança. Ele indica mudança de estado temporário de ânimo, de aspecto, de saúde. Por exemplo, me puse enfermo. Poderia ser uma frase também assim, uma expressão. Lembra da habilidade 5? Fiquei doente, por exemplo. Sim? E aí, de comportamento ou de cor. Me puse rojo, quando a pessoa fica com vergonha. Fiquei vermelho. Sim? Mais um adjetivo, um verbo poner, mais um particípio. No caso em tela, temos o verbo poner, mais o adjetivo feliz. Então, temos a mudança de estado anterior, não sabido, para o estado de felicidade, feliz. A alternativa correta, então, é a letra B, como vimos. E aí, ressaltando, olha, habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Sim? Vamos lá. Então, é comum também o Enem trazer canções. O Enem já trouxe algumas canções, principalmente Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, uma grande cantora argentina, já trouxeram aquela música Duerme Negrito, né? Entre outras questões, outras músicas mais. A Canção com Todos, essa música, ela ficou muito conhecida na voz da Mercedes Sosa por representar a integração dos povos da América Latina. Assim? Então, vamos verificar aqui a letra, vamos escutar um trecho e aí já partimos para o enunciado e as narrativas. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Então, justamente esta parte aqui, todas as voces, todas as manos, todas as vozes, todas as mãos, toda a sangre puede ser canción en el viento. E aí faz uma convocação, né? Canta comigo, canta, hermano americano. Canta comigo, irmão americano. Uma parte da canção ela fala também uma versão. Canta comigo, latino-americano. Libera tua esperança, com um grito em la voz. Aqui é interessante porque representa justamente essa integração dos povos, né? Então no começo ela fala, saio a caminhar pela cintura cósmica do sul. Olha aí essa metáfora, né, na linha do Equador. Mais vegetal o tempo e la luz sinto caminhar. Toda a pele da América na minha pele. Ando, sangue, um rio, né, uma metáfora também, que libere minha voz seu caudal. Sol do Alto Peru, rosto Bolívia estanho e solidão, o verde Brasil beijo meu Chile, a questão do posicionamento geográfico, né, dos países, cobre e mineral, as suas riquezas naturais, né? Subo desde o sul até a entranha da América total, pura raiz de um grito destinado a crescer e estalar. E aí vem esse refrão, né, que faz essa convocação. Então, interessante, porque aqui ele fala assim, no enunciado. Canção com Todos é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. Com relação à América Latina, lá aquela parte, né, final, principalmente que nós vimos, seus versos expressam a
Desejo de integração entre os povos, olha lá, vamos, cante comigo, hermano, sim? Todas as manos, todas, olha aí. B, entusiasmo por caminhar pela região, cuidado. Quando a pessoa vê essa parte aqui, ó, salgo a caminhar por la cintura cósmica do sur, alguns candidatos, é letra B, porque fala de caminhar. Ele quer saber especificamente os versos expressam sobre a questão da América Latina. C, valorização dos recursos naturais. D, esforço para libertar os oprimidos. E E, vontade de cantar os tipos humanos. Então, fica claro aqui, né, evidente, principalmente nessa parte aqui, ó, canta comigo, canta, hermano americano, e toda a sangre pode ser canção del viento, todas as vozes todas, todas as manos todas, que é a letra A, porque todo esse refrão, ele expressa esse desejo de integração, assim, entre os povos da América Latina. Então, quando se trata de música, de poema, entre outros aspectos mais, nós temos aí a combinação. A habilidade 5 ela foi abordada assim, porque nós estamos sempre associando vocábulos e expressões ao tema. Só que aí nós temos que ressaltar também a habilidade 8, olha. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística, sim? Então vamos lá. Aqui, para quem já assistiu, né, a grande série espanhola La Casa de Papel, aqui a Tóquio, como o Enem trabalha essa questão da habilidade 5, essa expressão aqui, ó, al fin y al cabo, que ela está utilizando nesse contexto, significa finalmente, afinal das contas, no final das contas, el amor es una buena razón para que todas as coisas falhem. E aí, no plano deles, quem já assistiu a série, quem não assistiu, um momento também para dar uma relaxada, né? Até bom assistir em espanhol para ir trabalhando, com legenda, para ver, né, a questão dos diálogos, já aprender as expressões, muitos verbos. Esse contexto aqui é porque na hora dos planos, quando se coloca o amor, o romance, às vezes acaba atrapalhando. Por isso que eu coloco essa frase aí, ó. Al fin y al cabo, el amor es una razón para que todas as coisas falhem. Para que todas as coisas falhem, para que não dê certo, para que dê algo errado quando se coloca o amor em primeiro lugar, sim? Nesse contexto da série La Casa de Papel, sim? Vamos lá então. Olha, esse próximo texto aqui, ele é de um livro de um grande escritor latino-americano, uruguaio especificamente, chamado Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, né? As Veias Abertas da América Latina. Então, eu vou primeiramente verificar com vocês aqui o comando das alternativas, sim? A partir da leitura do texto, infere-se que, ao longo da história da América Latina, as suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. Olha o que a letra A diz. Suas relações com as nações exploradoras. Relações de quem? Dos países que pertencem à América Latina. Quem são essas nações? Quem foram e quem são essas nações exploradoras? Nós tínhamos aí a questão das colônias, né? Espanhola, portuguesa, entre outras mais. E temos outros contextos geopolíticos atuais, que ele fala isso no texto, sim? B. Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização. Cuidado aí, ó, quando fala que sempre foram explorados pelas mesmas nações. C. Sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. Letra D. Suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder. Percebe que está trabalhando sempre, né? Suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais. Cuidado com esse sempre, cuidado com esse nunca, tá? Não quer dizer que uma alternativa não possa ser a correta porque está apresentando sempre ou nunca, mas você tem que desconfiar e tem que ler as informações no texto, sim? Vamos lá então. Então ele fala assim: Nuestra comarca, que é o nosso território de representação do mundo, que hoje chamamos América Latina, perfeccionou, ou seja, aperfeiçoou suas funções, as suas funções. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los troféus da conquista. O que é essa imaginação derrotar a fábula, né? A questão das maravilhas? É porque no processo da conquista aqui na América, das grandes navegações, os colonizadores voltavam para a Europa com muitas histórias, né, de monstros e tal. Então, quais eram esses troféus que eles levavam, né? Os troféus da conquista.
o ouro, a prata, né, toda a riqueza que se tirava daqui. Inclusive, na sequência, ele fala isso, ó, na quarta linha. Los yacimientos de ouro, são as jazidas de ouro, e las montanhas de plata, lembrando lá de Potosí, né? Tanto que Argentina se chama Argentina porque vem de argentum. Lembra na tabela periódica, na química, que é o Ag, não é isso? A prata, ó, plata, argentum, por isso que ficou Argentina. Pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, la región sigue trabajando de servindo, né? Es América Latina, la región de las venas abiertas. Porque o texto fala muito sobre essa questão das veias abertas. E também o próprio título do livro, né? Veia aberta é uma metáfora porque representa uma hemorragia, um sangramento, uma morte em iminência, sim? O sofrimento. Desde o descobrimento hasta nossos dias, todo se ha transmutado sempre em capital europeu. Tudo se transformou em capital europeu. Ou mais tarde, norte-americano. E como tal se ha acumulado e se acumula em los lejanos. Lejanos significa distantes, centros de poder. E aí ele fala aqui, todo, la tierra, sus frutos e sus profundidades ricas em minerales, los hombres e sua capacidade de trabalho e de consumo, los recursos naturales e los recursos humanos, que é a mão de obra, né? El modo de produção e la estrutura de classes de cada lugar han sido sucessivamente determinados desde fuera por sua incorporação ao engrenaje universal do capitalismo. Olha aí essa que ele chama atenção, né? Já fazendo uma leitura interdisciplinar com a sociologia. Ele fala dessa produção, da estrutura de classe, né? E ele fala da incorporação da engrenagem universal do capitalismo, a máquina, né? Nuestra derrota, nossa derrota, estuvo sempre implícita em la vitória ajena. O que é esse ajena? Na vitória alheia. Nuestra riqueza ha generado sempre nuestra pobreza para alimentar a prosperidade de outros, los impérios e sus caporales nativos. Interessante aqui, ó. Caporales nativos são aqueles que estão são nativos que estão a serviço de quem está dominando. Sim, essa representação que ele traz aí. Muito bem. Então, quando ele fala ali, olha, lá pela sétima linha, oitava, que ele fala que tudo se transformava em capital europeu e mais tarde, norte-americano, estadunidense, que são questões multinacionais, né? Ou seja, é como se a América, de fato, parou de ser explorada, passou de ser explorada pelo capital europeu e aí passa para o estadunidense, norte-americano. É essa crítica que ele faz aí. Então, aqui também fica evidente, né, que a letra A, suas relações, né, com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. E é importante, né, aqui nesse comentário da resolução verificar em quais pontos e quais partes do texto ele ressalta, né, ele afirma isso. Ó. Estabelece-se no fragmento de um texto do escritor Eduardo Galeano a relação de dependência entre a América Latina e seus exploradores. Independente de seu tempo, a alternativa A é a resposta por ser a única opção que explicita a relação de dependência e exploração da América Latina em relação aos europeus e ou norte-americanos, que são as nações exploradoras. Sim? Muito bem. Aqui chamo a atenção a vocês que esse pero que nós vimos aí, ele poderia ser substituído também pelo sin embargo. Sin embargo, no obstante, que são conjunções adversativas. Sim, elas vão trazer oposição de ideias. E aí que logo no começo do texto também, esse nuestra comarca del mundo, aqui trazendo para vocês um suporte gramatical que é importante também para a hora da prova. Ele funciona como um possessivo, né, que é a nossa, nuestra. Ressaltando que se fosse tu comarca, que é a tua, se está antes é tu, mas está depois seria comarca tuya. Já o nuestra e o vuestra, o nuestro e vuestro, eles não sofrem essa alteração. Eles não sofrem essa apócope, né, que veio do grego que significa corte. Eles vão ficar, tanto se fosse nuestra comarca, comarca nuestra, ele continua da mesma maneira. Sim? Muito bem. Olha, esse texto aqui, a próxima questão foi do Enem de 2015. É também muito interessante, porque traz uma temática que está muito atual nas séries, nos filmes, né? Que é sobre a questão da legenda
E a importância que se dá à língua espanhola no cinema, nas séries, né? Então é interessante essa temática aqui, em que o título é Los guionistas, que são os roteiristas estadunidenses, introduzem cada vez mais el espanhol em seus diálogos. Sim? E aí, olha, primeiro é importante nós darmos uma olhadinha aqui no que ele pede, né, no enunciado. Então ele fala assim, de acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Então olha que importante essa informação. Nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Isso traz uma preocupação, porque nós, quando estamos assistindo uma série, um filme, e às vezes há um diálogo, né, e aí eles não colocam a legenda, você ficar sem entender ali aquela conversa, aquelas informações, isso pode até atrapalhar na compreensão, né, do filme. E um outro fato é o de eles não darem tanta importância, né, e principalmente quando se está falando em espanhol. E aí a crítica que se faz por essa pesquisadora, né, da Universidade de Sevilha, que desenvolveu esse estudo, nós já vamos ver, sobre o preconceito que se está tendo contra a língua espanhola. Né? E aí fala assim, se ele fala que essas falas em espanhol são legendadas em inglês, mas nem todas são legendadas, esse fato, né, um fato que está acontecendo aí, revela a assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. E aí, olha, lembrem do que nós estamos vendo a respeito das habilidades e competências. Quando se fala da habilidade 8, que nós vimos agora há pouco, sobre diversidade cultural e linguística. E quando ele fala de reconhecer a importância dessa diversidade cultural e linguística, sim? E da produção cultural. Então, professor, o que é assimétrico? Olha, você já vai ver na questão da geometria, da matemática, né? Simetria é aquilo que é igual. Quando eu coloco esse prefixo de negação, é aquilo que não é igual, que não é simétrico, então é diferente. O tratamento diferenciado, né? Diferenciado, o tratamento preconceituoso, excludente do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. E aí nós já, né, temos aí uma pista. Né? Mesmo sem ter lido o texto, mas você já olhando aí no enunciado, né, e vendo essa alternativa, a gente já dá uma desconfiada dela. Só que você não pode marcar direto, você tem que sempre buscar as informações no texto. Então vamos lá. B. Escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. C. Desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanas. D. Falta de formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos. Algumas, mesmo sem ver no texto, a gente já meio que desconfia, né? Que não tem muita lógica nessa falta de formação linguística. Essa letra C, desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanos, também não, porque geralmente o imigrante, quando ele já está morando num país, aí ele já fica preocupado, né, com essa questão, se ele vai conseguir falar o idioma ou não, que ele já aprendeu, tem toda essa questão aí. E aí, nós temos a letra E. Carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Então, essa carência é falta, né? Falta de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Vamos buscar no texto as informações. Então, o texto fala assim. Los guionistas estadounidenses introduzem cada vez más el español en sus diálogos. Y ele começa o primeiro parágrafo. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de inmigrantes de origen latinoamericana en Estados Unidos ha propiciado que cada vez más estadounidenses alternem el inglés y el español en un mismo discurso. ¿Sí? Então, quando ele fala aqui que nos últimos anos a realidade cultural e a presença crescente de imigrantes de origem latino-americana nos Estados Unidos, aí olha a sigla dos Estados Unidos aí, olha, EEUU, tem propiciado que cada vez mais estadunidenses alternem o inglês e o espanhol no mesmo discurso. Um estudo publicado pela revista Biolegal International Journal Applied Linguistics se centra nas estratégias que usam os guionistas, ou seja, os roteiristas, da versão original
para incluir o espanhol no roteiro ou a personagens de origem latino-americana. Os guionistas, que são os roteiristas estadunidenses, suelen, essa palavra suelen significa tem o costume, de usar legendas em inglês quando o espanhol que aparece na série ou filme ou película é importante para o argumento. Se isto não ocorre, ou seja, se isto não acontece, e só há interjeições, e só há interjeições, aparece sem legendas. E naquelas conversações que não têm relevância, ou seja, que não têm importância, se añade. Essa palavra aí, añade, añadir, significa acrescentar. Né? Añade. Se acrescenta em ocasiões o subtítulo, e subtítulo significa legenda, speak Spanish. Speak Spanish, fala em espanhol. Então, olha, importante aqui, uma parte que ele falou, aqui no terceiro parágrafo, quando ele fala assim, os roteiristas estadunidenses, e aí, relembrando, né, às vezes aqui em português a gente fala assim, ele é americano, ou então ele é norte-americano. Nós somos americanos, todos aqui, sul-americanos, latino-americanos, só que, de fato, em espanhol, eles colocam algo mais específico. O cara nasceu nos Estados Unidos, é estadunidense. Nós temos a mania de chamar o estadunidense de americano, né? Ou norte-americano especificamente, porque norte-americano pode ser o mexicano, o canadense ou o estadunidense. Então aqui ele deixa bem claro isso. Ó. Los guionistas, que são os roteiristas estadunidenses, têm o costume, se suelen, de usar legendas em inglês. Quando o espanhol que aparece na série ou filme, olha a palavra película. Essa palavra aqui, vou chamar a atenção a vocês. Película é uma palavra heterossemântica. Por quê? Porque em português nós temos a película, né, de colocar no vidro do carro, de película do celular. Então, é interessante, em espanhol, película é filme, né? E ele fala assim, é importante pelo argumento. Se isto não ocorre e solo, ele diz solo e somente, né? Solamente hay. Esse hay é tem, né? Do verbo existir, do verbo haver. Interjeições aparece sem legenda, sem subtítulos. E aí, como nós vimos, né, aquelas conversas em que não tem relevância, não tem importância, né, que eles acham no argumento, se acrescenta em ocasiões o subtítulo Speak Spanish, sim? Habla em espanhol. E aí, olha, ressaltando aqui a importância, ela coloca entre comillas. Comillas são aspas, quando tem a fala de uma outra pessoa, né? Desta forma, ou seja, desta maneira, impede ao público conhecer o que está dizendo os dois personagens que hablam espanhol, ou seja, que falam em espanhol. Explica a autora do estudio e professora e investigadora. A palavra investigadora significa pesquisadora. Investigación significa pesquisa. Na Universidade Pablo de Olavide, UPO de Sevilha. Sevilha é uma cidade que está lá no sul da Espanha, Andalucia. Sim? Então, olha aí a importância, né? É algo que chama tanta atenção que foi motivo de desenvolver uma pesquisa numa universidade, né? Uma tese para falar a respeito desse assunto, desse tema. Então, tá aí. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela o quê? Será que é uma diferença, essa assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos? B, será que a falta, a escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos? Claro que não, nós vemos cada vez mais aproximação, né? Tanto filmes de comédia, séries que aparecem lá, tanto latino-americanos quanto estadunidenses ou que são descendentes, né? Letra C, desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanas. Geralmente, o latino-americano, né, o hispânico que já está lá nos Estados Unidos, ele fala inglês por uma questão de trabalho, de necessidade, de convívio, né, já é a sua segunda língua. E o texto não faz essa abordagem. Sempre, olha, muito cuidado. Às vezes a pessoa está trabalhando em interpretação textual, compreensão, e aí ela está, mas isso aqui, a pessoa quer pensar muito fora do texto. Você tem que ver quais informações que estão lá, que nós lemos, né, que nós vimos. E aí a letra D fala da falta de formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos. Em nenhum momento ali ele falou disso, né? Nós vimos que não ficou. Em nenhum momento ele falou a respeito dessa informação. E a letra E fala da carência
de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana também não foi dito isso. Então, de acordo com as informações que nós vimos no texto, fica claro, né, esta assimetria, essa diferença, essa desigualdade no tratamento do espanhol como elemento, né, da diversidade linguística nos Estados Unidos. Sim? Vamos para a próxima. Essa aqui é bem interessante também, porque olha o que ela fala. Este símbolo, sempre que houver a combinação de verbal e não verbal, é muito importante que leia primeiro os símbolos, né? Então, este símbolo aqui, ele é universal, ele é a representação dos cadeirantes, né? A gente vê locais para estacionamento específico, no ônibus, na porta, né? Que tem aquele elevador para colocar o cadeirante e tudo mais. Então, na frase, ele traz assim na oração: Si te quedas mi aparcamiento, quédate mi discapacidad. No aumentes mis barreiras. Olha aí. Se te quedas, eles botam si, que é um condicional, né? Esse te é complemento que representa a segunda pessoa do singular tu, que é um tratamento informal. E esse quedas é o verbo quedar. Quedar significa permanecer, ficar. Mi, que é um possessivo. Olha na questão anterior que nós vimos lá, do Eduardo Galeano, quando eu falei de nuestra comarca, né, que é nossa, o possessivo. Olha lá o mi aparcamento, porque está apocopado. Lembre lá que nós já vimos isso. Apócope é corte. E aí se fosse aparcamento mio, seria depois, né, não estaria apocopado. Então adjetivo possessivo quando está antes, mi aparcamento, e pronombre possessivo quando está depois, aparcamento mio, aparcamento, que é o estacionamento, é a vaga. E aí, ó, ele tem uma influência do estrangeirismo no inglês, park, né, que é estacionamento. Em espanhol é aparcamento. E aí nós temos o quédate. Esse quédate, ele é uma ênclise. Por que em espanhol ênclises? Porque ele não tem hífen, percebam. Em português nós temos ênclise, mesóclise e próclise. Em próclise antes, mesóclise no meio, dar-te-ei, né, por exemplo. E ênclise depois no final. Vende-se, por exemplo, tem um hífen. Em espanhol não tem mesóclise, só tem proclices e enclices, ou seja, complemento antes, como nós vimos ali no primeiro. Se te quedas, como esse te está antes do verbo quedar, ele é uma proclicis, é próclise. E aí o quédate é uma ênclise, porque enclices é quando o complemento está depois do verbo, e aí é um verbo que é um imperativo, uma ordem, quédate. E aí ele não tem hífen, não existe hífen. E ele leva acento, porque é uma proparoxítona, que em espanhol é esdrújula, sim? Quédate. É obrigatório tanto o proparoxítona em português quanto esdrújula em espanhol, é obrigado ao acento gráfico, sim? E aí olha de novo o possessivo aí, mi discapacidad, mi tá antes, né? O que é um discapacitado? Parece um termo preconceituoso, mas é o termo adequado que eles utilizam em espanhol. Discapacitado é o deficiente físico, pessoa com deficiência. Cuidado, em português algumas pessoas querem utilizar portador de necessidades especiais. Só que a própria Associação Brasileira de Deficientes Físicos já determinou que o termo é pessoa com deficiência ou deficiente físico, sim? E aí ele fala aí, ó, não aumente a minha deficiência, me discapacidade. Isso é um aviso, né? Tá chamando a atenção para as pessoas que estacionam na vaga que é destinada a cadeirantes. E aí, mais embaixo, ele finaliza com uma frase: no aumentes mis barreiras. Para quem assistia RBD, Rebelde, lembra daquela música? Solo quédate em silêncio, 5 minutos. Olha, solo quédate, somente fique, permaneça em silêncio 5 minutos, sim? Muito bem, então vamos lá verificar aqui as informações. Ó, ele fala assim: a acessibilidade é um tema de relevância. Relevância e importância, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de a. Estimular os cadeirantes na superação de barreiras. Olha aí os verbos que eles colocam no infinitivo no começo de cada alternativa. A. Estimular. B. Respeitar. C. Identificar. D. Eliminar. E. Facilitar. Então, letra A. Estimular os cadeirantes à superação de barreiras. B. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Percebe que ele quer saber
que a exploração dessa temática lá que nós vimos destaca a importância do quê? C. Identificar vagas, as vagas reservadas aos cadeirantes. Aí tem D. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes. E. Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Então aqui fica bem claro, né, que a intenção deles, a exploração dessa temática, né, ela destaca o quê? A importância de respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes. Né? Quando ele fala isso aí, ó, se tu ficas com a minha vaga de estacionamento, tu estás ficando com a minha deficiência, não aumente as minhas barreiras. Sim? Muito importante essa campanha, nesse projeto que eles fizeram aí. Vamos lá. Aqui nós temos um poema do Pablo Neruda, grande poeta chileno. Então, no comando, ele diz assim, no enunciado: o poema de Pablo Neruda apresenta um conflito do desenvolvimento humano. Tal conflito é representado na forma interrogativa dos versos e no tom nostálgico, a nostalgia, a lembrança daquele passado, né, a memória, com que lamenta a passagem da infância e a dificuldade de conservar sua essência na vida adulta. B. Na primeira estrofe do poema, quando ele afirma não saber onde estão suas características de criança ou mesmo se as conserva. C. Nos versos 6 e 7, em que fica claro o desejo do eu lírico de voltar à infância. D. Quando ele apresenta a dúvida nos versos finais de se ainda conserva a alma infantil. E. Quando ele sugere que, se pudesse, não teria envelhecido por medo de enfrentar os desafios da vida. Então vamos lá, dar uma olhadinha neste poema. É muito característico do espanhol, específico, né, o símbolo de interrogação de cabeça para baixo para indicar que é uma pergunta. E é importante saber, Pablo Neruda, inclusive, foi extraditado, né, para a Itália, assim como Mercedes Sosa, aquela cantora que nós vimos, durante a ditadura militar argentina, assim como quando caiu Salvador Allende, e aí entrou Augusto Pinochet, em 1974, né, temos esse contexto histórico aí, o Pablo Neruda, né, já estava aí para a Itália. E aí nós temos aqui uma característica muito interessante da entonação, a prosódia, de como o Pablo Neruda entonava, né, os seus poemas. Era mais ou menos assim. Donde está el niño que yo fui? Sigue adentro de mí o se fue. Sabe que no lo quise nunca y tampoco me quería. Porque anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos. Porque no morimos los dos cuando mi infancia se murió. E esse alma se cayó porque me sigue el esqueleto. Então ele fazia uma leitura bem com cântico, né? A entonação de voz era muito específica, por isso que ele era muito adorado pelos boêmios, a classe intelectual a qual ele se apresentava, né? Ele frequentava esses meios em Santiago do Chile, entre outras cidades, né? Tanto do Chile quanto outros países aqui da América Latina. Então ele fala assim: aonde está a criança que eu fui? Ela continua dentro de mim ou já se foi? Sabe que eu nunca a quis, eu nunca a amei, nunca, e tão pouco, né, também não me queria, não me amava. Por que nós andamos tanto tempo crescendo para depois nos separarmos? Por que não morremos os dois quando a minha infância morreu? Se a alma caiu, por que que o esqueleto continua? Então, é uma indagação que ele faz aí. Então fica aqui claro, na letra A, quando ele fala assim, olha, na forma interrogativa dos versos, porque, observem, no enunciado ele diz assim: o poema do Pablo Neruda apresenta um conflito do desenvolvimento humano. Tal conflito é representado pelo quê? E aí ele coloca a forma interrogativa dos versos, e no tom nostálgico com que lamenta a passagem da infância e a dificuldade de conservar a sua essência na vida adulta, letra A. Sim? Perfeito. Esse texto aqui é de um grande escritor colombiano chamado Gabriel García Márquez. Então ele fala assim, ó: o texto de análise consiste em uma parte do livro Cien anos de Soledad, famosa obra de Gabriel García Márquez, escritor latino-americano. O fragmento em questão apresenta a figura de um cigano como responsável por a. Criar instrumentos inovadores e explorá-los a regiões circunvizinhas. B. Distribuir objetos criados em rituais religiosos em suas tribos. C. Furtar instrumentos de povos diversos a fim de vendê-los como fonte de renda. D.
gerar guerras entre pessoas do mesmo povo pela busca incessante do lucro. E exibir novidades de fora ao povo de uma determinada região. É um livro que eu indico muito a vocês, 100 anos de Soledad, 100 anos de solidão, muito bom. E aí ele fala assim, olha, em março voltaram os ciganos. Desta vez levavam um catalerro, que é uma lupa, que é um telescópio, né? E ele coloca aqui a lupa também, ó, telescópio e lupa. E uma lupa no tamanho de um tambor, que exibiram como sendo o último descobrimento dos judeus de Amsterdã. Sentaram uma cigana ao extremo da aldeia e instalaram a lupa, né, e o telescópio a uma entrada da barraca, a carpa, mediante o pagamento de R$5, que era a moeda na época, na Colômbia. Né? As pessoas se aproximavam, né, deste telescópio e viam a cigana ao alcance de sua mão. E aí ele coloca entre aspas, olha, a ciência eliminou as distâncias. Pregava Melquíades, né, que era um dos ciganos. Dentro de pouco tempo o homem poderá ver tudo que acontece em qualquer lugar do mundo sem mover-se de sua casa. Olha que interessante, isso acontece hoje com o advento da internet, né, a questão do avanço tecnológico. E aí é como se ele estivesse fazendo uma premonição. E ele fala assim, um meio-dia ardente fizeram uma assombrosa demonstração com a lupa gigantesca. Colocaram um monte de folha seca na metade da rua e colocaram fogo mediante a concentração de raios solares. José Arcádio Bondia, que ainda não acabava de consolar-se com o fracasso dos seus ímãs, concebeu a ideia de utilizar aquele invento como uma arma de guerra. Olha que interessante, né? Ele já pensava em utilizar aquela questão, porque ele queimava as folhas, né, com a concentração dos raios de sol na lupa, aí queimava as folhas. Eles fizeram essa demonstração, né? E ele pensou maior, falou, isso aí pode ser usado como uma arma de guerra no futuro. Melquíades, outra vez, tratou de dissuadi-lo, né? Pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, por aceitar 2 lingotes imantados, 2 pedaços de metal, né, com imã, e 3 peças de dinheiro colonial em troca da lupa. Por que ele fala que ele tinha ficado triste antes? Porque os ciganos venderam para ele uma receita para conseguir buscar ouro, né? Que eram os ímãs, os pedaços de ferro imantado que ele ia buscar no meio do mato, as moedas dos piratas, tem toda essa questão no contexto do livro, né? Que ele não mostra. E é interessante porque aqui fica evidente, né? Que a intenção dele foi qual? Exibir as novidades de fora ao povo de uma determinada região, né? Porque quando ele falava ali, olha, ele não criou nenhum instrumento. Vamos por eliminação, vamos trabalhar a seguinte estratégia. Ele fala aqui, o texto em análise consiste em uma parte do livro 100 anos de Soledad, 100 anos de solidão, famosa obra do Gabriel Garcia Marques, escritor latino-americano. O fragmento em questão que nós vimos, que é lá esse catalerro, que pode ser tanto binóculo quanto telescópio, né, para ver o que está longe. E a lupa fala sobre o quê? A figura do cigano, né? Como responsável pelo quê? E ele não foi criar instrumentos inovadores e exportá-los para regiões circunvizinhas, porque lá ele fala que era a última invenção dos judeus de Amsterdã, capital da Holanda. Então a gente já exclui. B. Distribuir objetos criados em rituais religiosos e suas tribos. Ele não estava distribuindo. Eles montavam uma carpa, que era uma barraca, como se fosse uma lona de circo, e aí eles faziam exibições, colocavam uma cigana na ponta, aí as pessoas se aproximavam, colocava o catalerro, que é o telescópio, para as pessoas poderem vê-la mais próximo. E cobravam quanto? R$5 por isso, que era a moeda da época, né? Então a gente exclui a letra B. C. Furtar instrumentos de povos diversos a fim de vendê-los como fonte de renda. Em nenhum momento falou que eles furtaram, em nenhum momento falou que eles estavam vendendo. Era só para fazer demonstração. E a letra D. Gerar guerras entre pessoas do mesmo povo pela busca incessante do lucro. E aí alguns, mas eu vi lá que ele falou que poderia ser um instrumento de guerra. Não, ele observou a utilização da lupa, queimando lá as folhas no meio da rua, ao meio-dia, né, que ele falou, os raios solares, e ele pensou, o José Arcádio Bondia, que não é cigano, o cigano é o Melquíades, que está escrito lá no texto. Então ele pensou em utilizar com uma arma de guerra, sim? Mas não é isso. E aí ficou a letra E, que é justamente o que se passa.
exibir novidades de fora da onde? Lá da Europa, lá de Amsterdã, que ele fala dos judeus, ao povo de uma determinada região, sim? Então, ficou essa informação aí. Então, muitas gracias, hasta luego, mucha lucha, e vocês vão passar, galera. Uhul, ficha, vai, mañana, gracias, pizza.